Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedere tui prestet vide supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. A liturgia, ela é a celebração dos mistérios de Cristo. Agora, nos entendamos bem. Mistério não quer dizer enigma. Na Sagrada Escritura, mistério é uma realidade que é tão grande, tão infinita, que nunca pode ser totalmente abarcada. Então, o mistério de Cristo quer dizer toda a sua obra de salvação. A sua encarnação, a sua vida, a sua cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus e o dom do Espírito Santo e a sua volta no fim dos tempos. Tudo isso é tornado presente nos ritos litúrgicos. A gente geralmente procura seguir aquilo que a Sagrada Liturgia já traz, né? Dando uma olhada no Missal Romano, que o Missal Romano nos orienta a fazer ou não durante a Sagrada Liturgia. A postura do acólito, ele deve ser daquela pessoa orante, claro, mas que está sempre atento às necessidades durante a celebração da Santa Missa, né? Às vezes acontece de alguns imprevistos acabarem acontecendo e o acólito deve estar ali ligado para, de imediato, poder solucionar essas coisas, estando ao alcance dele, né? Não fazendo outras missões que não são dele, mas naquilo que cabe ao acólito fazer. A forma extraordinária já deixa mais explícito que é o sacrifício de Cristo. E sabendo disso, podemos perceber que o momento de oração, de intimidade é maior. Não nos deixamos envolver por distrações, porque estamos sempre voltados para Deus. E estando voltados para Deus e no momento de silêncio, como é a missa baixa, ou nas partes cantadas, como o canto gregoriano, que é muito belo, faz com que a nossa oração íntima seja conectada com a oração da missa. A mudança ela se deu mais na forma como celebrar, né? Não houve tanta mudança, a meu ver, no sentido da celebração, porque o sentido continuou sendo o mesmo, né? É o sacrifício de Nosso Senhor, que a gente continua celebrando, vivendo do ponto de vista sacramental, ritual, né? É um rito de adoração, né? Agora, a forma foi que aconteceram algumas modificações, né? Então, por exemplo, o altar, que ficava a assembleia e o sacerdote voltados para o altar, essa foi uma mudança significativa na forma, né? E o altar foi como que colocado no centro entre o sacerdote e a assembleia. Mas, de qualquer maneira, seja o sacerdote e a assembleia, a ideia permaneceu a mesma do rito anterior, que continua existindo, obviamente, né? Não foi supresso. E aí todo mundo voltado para Deus. Essa ideia continua na liturgia.
Uma experiência desafiadora. Por quê? Porque é algo novo, né, para alguns fiéis. Claro, existia o interesse de um grupo, mas quando eu comecei a celebrar na paróquia, gerou uma certa curiosidade, né, de ver e um certo encanto. Tanto que professores depois procuravam escolas para também ter um momento de tirar algumas dúvidas, de participar, né, desse momento celebrativo. Então, na verdade, creio que a missa tridentina para os fiéis tem essa grande importância de resgatar, né, o silêncio litúrgico, de resgatar também uma tradição da Igreja multimilenar que não poderia ser simplesmente esquecida. Língua, né, o latim, que antigamente era utilizado, a celebração praticamente toda em latim, e essa forma aqui também foi modificada, né? A missa passou a ser na língua vernácula, na língua do povo, certo? Essas são, depois há também modificações no canto, né, no canto litúrgico, mas eu diria que esses dois pontos aqui foram os que são mais percebidos. Seja a posição do altar, que passou a ser no centro, o sacerdote e o povo voltado para o altar, seja a questão da língua. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Uma consequência que não foi boa disso daí é o fato de a Assembleia ter perdido, o sacerdote também, seja o sacerdote, seja a Assembleia, ter perdido a ideia de que a celebração ela é dirigida para Deus. Entendeu? A verticalidade, digamos assim, ou a dimensão teológica da celebração. Eu sou padre diocesano, então eu celebro as duas formas. E celebrando as duas formas eu percebo isso, que a missa tridentina também é para os leigos essa possibilidade, né, de conhecer a tradição litúrgica da Igreja, de conhecer esse rito que foi alimento espiritual para tantos santos na nossa história. Uma das promessas que nós sacerdotes fazemos é a promessa da obediência, certo? Então, se trata de obedecer às leis litúrgicas, às normas litúrgicas. Essa obediência, e aqui talvez esse ponto da obediência, uma visão que eu tenho, mas eu diria que um ponto determinante seria o fato de que a gente tem que entender que a liturgia não é um produto nosso. O que é um rito? Rito é um conjunto de gestos, palavras, símbolos que não são criados num birô, que não são criados por uma equipe. Isso é coreografia. Rito é algo que se desenvolve geração após geração, sendo maturado. Então é algo que é indisponível à manipulação. Isso do ponto de vista religioso, de qualquer religião. Então, no cristianismo, nós cremos que o rito, ele nasce da própria vida da Igreja, inspirada pelo Espírito Santo. Então, naqueles gestos, naqueles símbolos, naquelas palavras, o Espírito de Cristo age, tornando presente a salvação. Se o rito fosse criado por mim, ele só me ligaria à minha subjetividade. Seria a expressão do que eu sinto, do que eu acho, do que eu vejo. Então é um curto-circuito. O rito seria a exteriorização do meu sentimento. O rito, no entanto, o que é? É Deus que se manifesta a nós. Por isso não pode ser manipulado. Não somos nós que criamos a liturgia, que usamos da nossa genialidade ou criatividade para organizar a liturgia. Mas se trata de um rito que foi dado a nós, que a tradição da Igreja conservou e que basta que a gente cumpra esse rito. Uma vez cumprindo esse rito, o mistério acontece.
conhecia a missa tridentina quando eu tinha mais ou menos 17 anos. Né? Era da igreja, era da paróquia, envolvido em muitos grupos. E quando uma pessoa me falou sobre a missa tridentina, de primeiro eu fiquei assustado. Disse, meu Deus, é voltar no tempo, é um retrocesso, ninguém vai entender o latim. Então creio que para mim é até fácil conversar com algumas pessoas que têm essas críticas, porque eu também pensei dessa maneira. Mas quando eu assisti a primeira missa, e aqui fui levado pela curiosidade para criticar na verdade, mas quando assisti a primeira missa eu fiquei impactado. Porque a primeira missa fiquei muito perdido, não sabia muito bem o que estava acontecendo, mas eu percebi que era algo sagrado. Né? Então a liturgia em si, ela me envolveu de uma maneira tão forte que eu disse, não, eu quero um dia ser padre para celebrar dessa maneira também. Dentro da minha história vocacional, eu fiz o seminário menor com 17 anos. Depois fui a São Paulo e pedi ao bispo uma experiência no IBP, que é o Instituto Bom Pastor, na França. E foi lá onde eu tive uma intimidade maior, diária, com a missa na forma extraordinária. Então, aprendi ali, podemos dizer isso. E quando voltei para a diocese, fiz a experiência que foi ótima no IBP, mas o meu sonho era ser padre diocesano. Tá numa paróquia, né? E oferecer também essa realidade a uma paróquia. Então, voltei para a diocese, fui muito bem acolhido pelo meu bispo e fui ordenado, e logo depois da ordenação fui ordenado em outubro e a primeira missa foi em dezembro. Em matéria de inspiração, eu diria que como eu vivi muito o pontificado de João Paulo II, né, e o pontificado de Bento XVI, e depois a leitura, o contato com eles, isso aqui me motivou muito a viver a liturgia dessa maneira. E viver a liturgia dessa maneira, no sentido de procurar obedecer aquilo que é a lei litúrgica, né? O rito, isso me ajuda a viver a minha espiritualidade, me coloca em relação com Deus. Eu acho que esse é o fator principal. Sempre eu gostei de ter zelo pela liturgia. Não houve um momento assim que eu passei a ter mais zelo, não. Pelo que eu sei, desde que fui ordenado, que procuro ter esse cuidado. Para mim a liturgia é tudo. A liturgia é o centro da minha vida. A liturgia é o centro da minha vida humana, porque me dá o infinito, me dá um sentido para a vida. A liturgia é o centro do meu ser cristão, o meu ser cristão, porque a liturgia me dá o Cristo, que é o amor do meu coração. A liturgia é o centro do meu ministério, porque é para o altar que meu ministério caminha, e é no altar que eu me encontro plenamente unido a Cristo e posso levá-lo aos outros. Então, eu posso dizer que a minha vida é toda formatada pela experiência litúrgica. Então, esse zelo pela liturgia, o levar a sério, não manipular, o não brincar com a liturgia, alimenta a minha vida cristã e alimenta o meu sacerdócio. A lei da igreja não aboliu o uso da batina, né? Ela pede que o sacerdote use uma veste que o identifique como um sacerdote. No início eu usava só nos domingos ou nas solenidades. Depois, no ano da fé, aí me veio essa ideia e me programei para usar permanentemente. Com a minha estrutura pessoal, né, meu temperamento, meu jeito de ser, eu seria propenso a não usar, porque eu sou tímido. Entendeu? Então, nos primeiros... Quando eu comecei a usar permanentemente, sair na rua me causava uma certa dificuldade. Certo? Mas hoje em dia não, já me acostumei. E aqui eu percebo o seguinte, eu não quero evangelizar, eu não quero falar de Jesus Cristo, de Deus, do céu a todo momento, né? Então, com o uso da batina, 24 horas por dia eu grito para o mundo que Deus existe, sem precisar dizer nada, só a minha presença silenciosa. Por que eu uso a batina direto? Não é também por saudade do passado, é saudade do infinito.
Não é porque eu sou homem de Deus, e para mim a essência do padre, do bispo, é ser homem de Deus. Eu quero aparecer como homem de Deus. Eu quero que as pessoas vejam em mim homem de Deus. Eu quero olhar para mim e me lembrar, eu sou homem de Deus. E desde criança, na minha intuição, isso é muito forte. A batina é uma expressão disso. Não interessa, veja, não interessa a minha pessoa, mas interessa aquilo que eu significo. Eu sou um homem de Deus. Eu sou ministro de Cristo. Eu sou, nesse mundo secularizado, um sinal, uma cifrazinha do eterno, do infinito, de que Deus existe. É esse o significado para mim. A música, ela é uma parte essencial da liturgia desde o início da liturgia cristã, já herdada pela liturgia judaica, né? Então é até estranho pensar na liturgia sem pensar em música. Apesar de que existe liturgia, a liturgia rezada, né? Mas é próprio da liturgia cristã a música ali presente. A música tem que ser vista como com uma função muito bem determinada, de que ela está servindo a liturgia, porque a liturgia é o encontro do ser humano com Deus. Então, quando, por exemplo, eu não consigo chegar em casa e rezar batendo palmas, isso vai me atrapalhar. Então, eu não consigo rezar batendo palmas em casa e não consigo rezar batendo palmas na igreja. Então, tudo que me leve a não rezar ou me remeta a coisas que são de fora da liturgia atrapalham esse encontro que é a liturgia, esse encontro do homem com Deus. gente não pode alterar os textos da liturgia. Primeiro, porque a liturgia ela não pertence a ninguém, ela pertence a Deus, primeiramente, né? E o que é de Deus a gente não muda, o pensamento de Deus a gente não muda, Deus não muda, e ninguém tem essa capacidade. Mesmo desconhecendo as regras, realmente, tradicionalmente se entende que a gente não pode alterar as partes, realmente, do ordinário da missa. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus, bone voluntatis. Laudamus Dei, benedicimus Dei, adoramus Dei, glorificamus Dei. Eu penso que a liturgia bem celebrada é a melhor das catequeses. Um jovem que passa, nem que seja a obrigação do católico, né, de ir ao menos à missa dominical, ele aprende talvez mais numa liturgia bem celebrada, numa homilia bem feita, do que até mesmo a 1h30, 2 horas que ele passa na catequese. Quanto mais o período da história estiver vivendo distante de Deus, maior será a necessidade de almas santas, de almas unidas a Deus, que desejam viver unidas a Deus. E isso nunca Deus deixou faltar na nossa história. Nos momentos mais difíceis, mais terríveis, Deus fez surgir almas santas. A meu ver, é super importante que
a tradição da igreja, através das missas bem celebradas, né, de homilias bem feitas, né, é fundamental na vida espiritual de qualquer católico, de qualquer cristão, né? Porque ultimamente, por conta do modernismo infiltrado na igreja, a gente tem visto muitos abusos litúrgicos, palmas, danças, coisas que confundem a cabeça e o espírito das pessoas. E muitas das vezes essas pessoas elas acabam deixando a igreja porque começam a se questionar o porquê daquilo. Divino Espírito Santo, hóspede da minha alma, convencida de que a minha verdadeira vida está escondida com Cristo em meus pais, visto este véu na minha cabeça, na esperança não de aparecer, mas de desaparecer, não para atrair a atenção sobre a minha pessoa, mas para esconder-me na imitação de Maria Santíssima. E que todos olhem para vós, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenho 19 anos e eu uso véu há 2 anos. Eu ainda me recordo da primeira missa em que eu usei. Foi numa solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, numa missa no rito extraordinário. E naquele momento eu fiquei muito feliz, porque o caminho que eu tinha trilhado até ali foi um pouco difícil, digamos assim. E eu tinha consciência de que o uso do véu é um reflexo do meu interior, de um caminho espiritual que eu devo fazer. A minha vida deve ser coerente com isso. Então, quando eu estou na missa, que eu cubro a minha cabeça, ali eu me escondo. Eu mostro que o centro da minha vida é Cristo. Eu aponto para Ele, olha, a presença dele no Santíssimo Sacramento é real. O véu é um costume milenar da igreja, né? As mulheres sempre usaram o véu. E recentemente caiu em desuso, que muitas pessoas confundem com simplesmente abandonar o véu ou até uma proibição, o que não é verdade. É um costume muito piedoso, ajuda-nos com a piedade interna, apesar de ser uma demonstração de piedade externa, mas a gente sabe que os atos de devoção exterior ajudam na devoção interior, e assim, isso é palpável. Quando a gente começa a usar o véu, quando a gente começa a experimentar, a gente sente que está mais ligado, está mais atento ao sentido transcendental da missa ou de qualquer outro ato, como a confissão, como a adoração, como, enfim, qualquer outro ato devocional. Eu acho que, ao passo em que várias pessoas bradavam que o uso do véu poderia ser um costume degradante, ou que colocava as mulheres para baixo, ou qualquer outra coisa que ajudou o véu a cair em desuso, a nossa geração de fato experimentou esse vazio que foi, não só no uso do véu, como de outras práticas, e aí o véu se insere também. Então, acho que através dessa falta que a gente sentiu, desse próprio vazio, a gente teve saudade dessa tradição, sem mesmo tê-la conhecido como ela era, mas por ser uma coisa natural, por ser uma coisa tão bonita quando se experimenta, é palpável que a gente busque aquilo que é belo, aquilo que é bom. Ao meu ver, e aqui o Padre é novo também, né? Então é uma resposta muito simples, mas eu acho que a nossa juventude percebeu que a nossa última geração se perdeu em muitas ideologias, né? Claro, existe uma busca por novidades, mas é uma busca irresponsável por novidades, né? E aqui a gente pode lembrar da década de 60, 70, com todas aquelas revoluções, e que a juventude percebeu que tudo aquilo que era buscado não foi encontrado. Eu acho que a geração jovem, essa geração mais nova, ela tem uma visão mais séria da vida, tá certo? E percebe, é uma coisa como que instintiva. Então eles, com o instinto católico, dizem, não, isso não é catolicismo, isso não é a nossa fé. E por isso tem essa prevenção. Aí diz, mas vocês têm saudade do que não viveram. Esse é o argumento mais bobo que eu já escutei, né? Porque o DNA do católico tem 2000 anos.
Tem 2000 anos. Eu sou herdeiro de 2000 anos de igreja. Houve esse relaxamento espiritual, teológico na vida da igreja, e então eu imagino que essa geração mais nova percebe que isso não ajuda, não nos faz fazer uma experiência de Deus. E por isso essa necessidade de uma observância, né, de um zelo maior pela liturgia. Esse é o meu modo de ver. Então, creio que de maneira quase que natural, o que é que a gente está dizendo? Não, vamos procurar um outro caminho, porque aquele que estava indo não dá certo. Né? Então, nós percebemos um pouco isso, uma juventude que está procurando realmente as bases, as fontes, não novidades, mas aquilo que nos manteve firmes até aqui. Então os jovens procuram, os jovens na verdade, se a gente for olhar direitinho esse fenômeno, eles não têm saudade do passado, eles têm saudade do infinito. O vetor, a seta, não é para trás, é para cima. Eu sou herdeiro de 2000 anos de igreja. Quando querem me fazer raiva, vêm me perguntar pela Inquisição. Eu não estava lá. Mas, querendo ou não, eu sou dessa família. Vêm me perguntar sobre as cruzadas. Vêm me perguntar sobre padre pedófilo. Eu nunca ataquei criança nenhuma. Eu nunca matei ninguém nas cruzadas. Eu nunca torrei ninguém na Inquisição. Mas veja, o meu DNA é católico.